Poder e Política, com Alexandre Garcia. Então vamos aos temas de hoje. Eu começo com um discurso do novo presidente da Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes. Ele começou muito bem, ele disse boa noite a todos. Ele não disse boa noite a todos e a todas. Ele conhece a língua portuguesa. Cumprimentou com a maior cortesia o presidente da República e a senhora Michele Bolsonaro. Cumprimentou Fux, Pacheco, Lira, os presidentes, se referiu aos ex-presidentes da República que estavam sentados à frente, né? Lá estavam, pela ordem, né? Sarney, Lula, Dilma e Temer. Mencionou que Fernando Henrique mandou uma carta se explicando por que não poderia comparecer, mas não houve nenhuma menção ao ex-presidente Collor. Foi uma super posse, como se fosse uma posse de presidente da República, né? 2.000 convidados. Ele falou do aperfeiçoamento constante da urna, interessante, né? Admite que tem que ser sempre aperfeiçoado. É a defesa do ponto de vista da área cibernética dos militares, né? Que todo dia um hacker inventa alguma coisa. Todo dia tem que haver uma revisão da segurança. Ele falou em intervenção mínima sobre a liberdade. Aí a gente já começa a ficar com o pé atrás, né? É liberdade ou não é liberdade? Liberdade de expressão. Mas disse que a liberdade de expressão não autoriza mentira, que é tudo em nome da democracia. Aí a gente cai lá no George Orwell de novo, em 1984, em que o irmão mais velho, que traduziram por grande irmão, né? Big Brother é o irmão mais velho, igual ao hermano maior da língua espanhola, castelhana, é o mais velho, não é o maior, né? E terminou com um viva ao Estado de Direito. Aí eu pensei, puxa, né? Prendendo gente por crime de opinião, um processo que não segue o devido processo legal, porque não começou com o Ministério Público, foi de ofício. É um processo em que o que se julga ofendido é quem investiga, denuncia, julga e pune, sem esquecer do artigo 53, que fala em inviolabilidade do mandato parlamentar por quaisquer palavras, e pegou Daniel Silveira, que foi até preso. Sem esquecer do 52 lá atrás, que num julgamento presidido pelo então presidente supremo Lewandowski, que agora é vice, né, que não considerou um pedaço, tirou um pedaço do parágrafo único do artigo 52, sobre a 8 anos de impossibilidade de exercer cargo público do presidente punido, sem falar nos direitos de ir e vir, de reunião, de culto, né? A inviolabilidade do lar durante a noite, salvo em flagrante, inventaram flagrante. Será que todo mundo esqueceu isso? E depois faz grandes palavras sobre democracia. O nome disso lá, inventado pelos gregos, é hipocrisia, não? Dizer uma coisa é fazer outra. Enquanto a boca diz uma coisa, a mão assina uma ordem de prisão por agressão verbal à democracia, né? Ameaça verbal. Todo mundo sabe, qualquer advogado sabe o que é crime de ameaça. Ameaça tem que ser concreta, tem que demonstrar, olha, eu vou te pegar. Como a gente dizia antes do recreio, no grupo escolar. Isso é uma ameaça, mas não é uma ameaça passível de punição pelo Código Penal. O sujeito tem que mostrar a faca, tem que mostrar o que eu pretendo, eu vou com isso fazer com que você não fique na aula e eu vou tirar uma nota superior à sua, né? Tem que mostrar a realidade da ameaça, mas eu não vou entrar em detalhes aí, né? E a gente tem que saber quem ameaça a democracia. Qualquer pessoa responde a isso. Não há ameaça, há já atos
antidemocráticos contra a Constituição, contra o devido processo legal. Isso é a realidade, não é invenção, não é suposição. Não. Bom, eu numerei aqui para não perder o fluxo. Né? Foi uma festa de corte, sob aplausos dos convidados, que eu chamaria de áulicos, né? Falou muito de Estado democrático de direito. Eu achei que o discurso do presidente nacional da OAB foi o mais sereno, digamos, e o mais realista. Né? Não teve aquela pompa de gritaria sobre Beto Simonetti. Foi um discurso sensato, o representante dos advogados. Né? Os outros foram do corregedor, do próprio procurador-geral da República. Eu achei que foi muito de áulico, de elogios ao presidente que entra. Né? Fica uma coisa assim estranha. Bom, e aquela troca de elogios, né, que eu vejo na rede social, tem aí um órgão da mídia em que se elogiam entre si. Né? Não aparecem elogios de fora, são eles se elogiando, que é uma coisa que fica... A pior coisa é o ridículo. Né? Democracia se pratica. Né? Quando se pratica, não se precisa falar sobre ela. Né? Quem gosta de usar a palavra democracia são ditaduras comunistas. Vocês lembram? República Democrática da Alemanha. Era a Alemanha comunista. A Coreia do Norte, como é que se chama? República Popular Democrática da Coreia. Democrática. Né? Então, é uma palavrinha que pode ser uma camuflagem. Né? Resumo. Foi realmente foi algo que eu, acompanhando, fiquei incomodado de estar em Brasília nesse entorno de palavras tão fáceis e tão pouco sinceras. O ex-presidente do TSE, e põe ex-presidente nisso, ele foi presidente da Justiça Eleitoral 4 vezes. Marco Aurélio, estava lá. Ministro Marco Aurélio está aposentado. Tampouco gostou. Disse que foi agressivo até o discurso do presidente, do novo presidente da Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral, em geral, recebe melhor os seus convidados. Né? Enfim. Bom, vamos em frente. Mudando de assunto, assim, os registros de lá. Né? Veja as ironias. Lula foi a despedida do presidente da Justiça Eleitoral que o alforriou, né? Que engendrou tudo aquilo. Não era em Curitiba. Todos os tribunais aceitaram em Curitiba, aceitaram os recursos. O Tribunal Revisor de Porto Alegre, a terceira instância do Superior Tribunal de Justiça, né, examinou o recurso. Todo mundo aceitando tranquilamente que era no CEP de Curitiba. E Fachin conseguiu engendrar aquilo e o Supremo aprovou. Temer deveria, pela ordem, ficar sentado ao lado de Dilma, mas não ficou. Deu um jeito de trocar com Sarney. Ele ficou numa extremidade e Dilma ficou na outra extremidade, porque o cerimonial de lá tinha posto ordem cronológica. Né? Sarney, Lula, Dilma e Temer. Ele não conseguiu ficar ao lado de Dilma, pediu para trocar. E aí a senhora ficou no extremo, que também o cerimonial não deve ter atentado para isso. Não se deixa uma senhora no extremo. Ela deveria... O Sarney deveria ter dito: presidente, por favor, sente-se aqui ao lado de Lula, eu fico na extremidade. Eu sei que Sarney é um cavalheiro, mas esqueceu. Ficou todo mundo atento àquela conversinha que Moraes puxou com o presidente Bolsonaro, né?
tapando a boca. E Bolsonaro respondeu igualmente tapando a boca para evitar a leitura labial. Eu disse brincando, puxa, deve ser o seguinte, olha, eu ainda vou entregar aquela camisa do Palmeiras, né? E Bolsonaro teria respondido, tá bom, na posse. Todo mundo imaginou uma conversa ali e ninguém sabe o que pode ter sido. Outra coisa que é preciso registrar, que o secretário-geral de Alexandre de Moraes é José Levi, o mesmo que foi advogado-geral da União do governo Bolsonaro, o mesmo que foi procurador-geral da Fazenda no ministério de Paulo Guedes. E Paulo Guedes estava lá e cumprimentou um por um dos ex-presidentes, né, com a maior simpatia. Inclusive a presidente Dilma, que não se levantou, e está certo, né? A senhora não se levanta na hora dos cumprimentos, os outros se levantaram, né? E foi uma bela cena de cortesia. Bom, agora mudando de assunto, né, falando dos candidatos, veja só, eu vi uma cena outro dia de o Eduardo Suplicy reclamando de Lula e do PT que não aceitaram pôr no programa o sonho dele, o ideal dele da renda mínima, programa social. Quem assumiu a renda mínima? Ciro Gomes. Anunciou que estava assumindo a renda mínima de Eduardo Suplicy. Aproveitou uma ideia que o PT recusou. E a outra questão importante de candidaturas é que Gilberto Kassab, que uma vez lançou Rodrigo Pacheco, candidato à presidência, é o chefão do PSD, anunciou que vai apoiar lá em São Paulo o astronauta para o Senado e Tarcísio para o governo. É um apoio importantíssimo para o lado dos dois. De Brasília, Alexandre Garcia.